Hoje, pela graça do Senhor, eu queria agradecer a todos os pais aqui presentes que vieram nessa reunião, esse culto, porque foi em homenagem a vocês que nós estamos fazendo, em primeiro lugar, homenagem ao Senhor Jesus, amém? Depois aos pais daqui da terra. De um pai, vou falar de um pai que marcou o seu filho e que na Bíblia ele é o pai de todas as nações, depois do nosso Pai Celestial, amém? É o nosso pai Abraão, né? Pode passar, Deus. Estudando a sua vida, né? Quem sabe a história de Abraão, nós encontramos 3 passos, tá? Que ele foi considerado um pai marcante na vida do seu filho. O primeiro, tá aí, ó. Abraão criou Isaac nos caminhos do Senhor, desde o seu nascimento. O que diz em Gênesis 21, versículo 4. Abraão circuncidou-se o seu filho Isaac quando era de idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. Na Bíblia fala, irmãos, que aos 8 dias Abraão fez a Isaac conforme Deus havia mandado, né? Ele fez a circuncidação, circuncidou o menino. E naquela época, todas as crianças que nasciam eram circuncidadas ao Senhor, amém? Então, Deus, como Deus enviou, Deus pediu para Abraão, Deus fez, né? E desde aquele tempo, ele já pensou em criar nos caminhos do Senhor Isaac. E hoje, os pais, né? A preocupação dele é suprir todas as coisas dos seus filhos. É ou não é? Quem é pai sabe disso, né? E mãe também. Então, o pai é preocupado em dar comida, em dar vestiário, em dar roupa, dar colégio. Assim Abraão queria fazer com Isaac, né? Graças a Deus. Mas como pais, que precisamos também nos preocupar em direcionar nossos filhos no caminho do Senhor. Irmão, criar um filho não é só jogar ele no mundo. Criar um filho não é dizer, esse aqui é meu filho, e abandoná-lo. Criar um filho é criar conforme a palavra de Deus, nos caminhos do Senhor Jesus, desde pequenininho. Sabe por quê? A criança vai crescendo e vai aprendendo de Deus, né? E mais tarde, ela, mesmo como diz a palavra de Deus, mesmo se ela se desviar um dia, mas ela não vai esquecer do caminho do Senhor, porque ela aprendeu com os pais, com o pai, né? Aqui eu botei também, muito pai dá tudo aos seus filhos, menos a si mesmo. Tem muito pai por aí, irmãos, eu sou pai, né? Eu dou dinheiro, eu dou pensão, eu dou isso, dou roupa, dou calçado. Mas o pai, ele não dá o seu tempo para a criança, ele não dá o seu amor para a criança, ele não dá a sua dedicação para a criança. Porque a criança, ela precisa, irmãos, eu não estou falando aqui do pai que trabalha, né? Que o pai está no trabalho, realmente não tem como, mas aquele pai, por mais que ele esteja trabalhando, ele tem que saber ajudar o filho no momento. Oh pai, eu preciso fazer a tarefa. Oh pai, fazer isso. Porque pai, é isso que está presente no dia a dia dos filhos. Porque a criança, ela não esquece. Pode ser desde tamanho, 2 anos, minha irmã. Mas a criança, ela não esquece, né? Ela fica gravada na mente, na memória da pessoa. Fica, olha, meu pai sempre foi uma bênção, meu pai é isso, meu pai é aquilo, né? Meu pai foi um exemplo, e isso e aquilo. Esse é o verdadeiro pai, aquele que dá sua dedicação, dentro do possível, para seu filho ou sua filha. Amém? Beijo. E Abraão ainda fala mais, que na Bíblia fala, e dá um exemplo, que Abraão, ele também era um pai, ele não deixou de ser pai, ele era um pai coruja, tá? Porque, olha só, no versículo 8 diz, o menino cresceu e foi desmamado. E no dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Já pensou? No dia que o menino saiu do leite da mãe, né? Passou já a comer, lembrei da senhora. Quando o David foi desmamado, o seu Irinaldo vai ter que fazer uma grande festa. Olha, meu filho saiu do peito. Agora ele vai
maniçoba, cacacá, né? Vai deixar o cuscuz. Brincadeira. Então Abraão fez isso, olha, ele deu uma grande festa quando Isaac desmamou, né? Ou seja, ele não deixou de ser um pai coruja naquela época. Ele já se preocupava, ele se alegrou, ele olhou pelas mínimas coisas, pelos mínimos detalhes do seu filho. Como pai, aqui eu ainda coloquei mais assim para os irmãos. Você precisa estar atento a esses momentos especiais da vida de seus filhos. Aí eu coloquei exemplo: deixou a chupeta? Comemore. Saiu da mamadeira? Comemore. Fez um bom trabalho? Comemore. Se formou? Comemore. Sabe dirigir? Comemore, pai. Porque isso é importante na vida do filho. Por isso que Abraão marcou a vida de Isaac. Foi um pai marcante na vida de Isaac. Amém? Pode passar. O segundo passo, que ele foi considerado um pai marcante para Isaac. Abraão, ele se preocupou com o futuro de seu filho. O bom pai, ele se preocupa, ele enxerga longe, né? Antes mesmo eu me lembro que quando os meninos eram pequenos, eu já comecei a orar. Eu disse: Senhor, eu quero um varão, uma varoa para o Felipe, para Ana e para Paulo. Eu quero que os maridos dele, esposa, sejam homens de Deus ou mulher de Deus. Porque eu quero que eles sejam abençoados dentro da tua casa. Que seja um casamento santo, que seja um casamento puro diante de Deus. Ou seja, eles ainda eram pequenos, irmãos, eu já orava isso. Eu pedia para o Senhor, e eu pedia: Senhor, abre as portas também. Quando o Felipe se formar, quando a Ana se formar, abre as portas, que eles possam ter o melhor dessa terra, porque eles te servem. É assim que um pai pensa no seu filho, nos seus filhos, né? Ele pensa em ver o futuro. E assim que Abraão fez. Olha aí que diz em Gênesis 24, 2. Não, 2 e 4. Está escrito: um dia ele chamou o seu empregado mais antigo, que tomava conta de tudo o que ele tinha, e disse, versículo 4: vá até a minha terra e escolha no meio dos meus parentes uma esposa para Isaac. Abraão se preocupou com a futura vida familiar de Isaac, um cuidado que se evidenciou em duas áreas. Olha, a primeira área: Abraão orientou seu filho Isaac a ter uma esposa cristã. O bom pai, ele orienta isso, ele verifica isso. Se o filho está com uma pessoa que ele vê que a índole não é boa, assim, que não tem a mesma comunhão, né? Ele vai chegar, vai chamar o filho: meu filho, é assim, assim, assim. Você está errado, você precisa escutar, você tem que ter uma esposa no mesmo conhecimento que você, na mesma fé que você. Abraão, olha que diz aqui: se Isaac não tivesse uma mulher crente ou cristã, uma esposa, né? Então certamente eles teriam problemas, porque ele já viria logo. Mais tarde, eles iriam casar, iriam ter filhos e teriam problemas, irmãos, porque esse mundo está aí. Esse mundo é jazz maligno. Esse mundo tem drogas. Esse mundo tem bebidas. Esse mundo tem tudo que não presta. Então, naquele momento ele ficou: poxa, o que eu vou dar para o meu filho? Pelo menos o que de herança eu vou ter que dar para o meu filho, né? Nem que seja uma mulher que o ame, que ele a ame, né? Aí, ele sabia que, mas se ele não casasse com uma outra pessoa que não fosse cristã, ele ia com certeza ter problemas. Aí no segundo, essa é a segunda área, Abraão ensinou seu filho Isaac que o sucesso no casamento consistia não apenas em encontrar uma companheira certa, mas também em ser o seu cônjuge certo, né? Assim Abraão marcou a vida de seu filho. Ou seja, a primeira, ele criou nos caminhos do Senhor desde o seu nascimento. Segundo, ele deslumbrou o futuro para o seu filho, né? Passa aí. E depois, para continuar aquilo, ele demonstrou amor por Isaac, dedicando sua vida para colocar seu filho nos caminhos do Senhor e se preocupando com seu futuro, né? E preocupou, ele
não, eu tenho que me preocupar, porque como ele vai ser mais tarde, com quem, quando ele envelhecer, ele vai estar com quem, né? Com filhos, com esposa. E ainda tinha um último passo, que foi a base pela qual Abraão marcou a vida de seu filho Isaac, né? Que é a terceira. Apesar de amar Isaac de todo o seu coração, Abraão amava mais a Deus. Aí diz em Gênesis 22, tem duas passagens, né? Versículo 2, versículo 12. Então Deus disse: pegue agora Isaac, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vá até a terra de Moriá, ali na montanha que eu lhe mostrar, queime, ou seja, coloquem o sacrifício, né, em holocausto, com o sacrifício. Aí no versículo 12 o anjo disse: não machuque o menino e não lhe faça nenhum mal. Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho, o seu único filho. Irmão, nesse versículo Deus quis apenas quis ver a dedicação de Abraão. Bora ver se realmente Abraão me ama ou ama o filho dele em primeiro lugar, né? O sacrifício não foi de Isaac, foi de Abraão. Então, passa aí dele, gente. Então hoje, o pai, para ser um pai marcante na vida de seu filho, ele tem que se sacrificar. Amém? Todo dia, sacrificar. Aquele que se sacrifica para o seu filho, esse verdadeiramente o ama. Por quê? Um exemplo, em vários momentos, deixei de tomar leite para dar leite para meus neném. Deixei de estudar, de me formar, que era meu sonho, para ver os sonhos deles realizados. Ou seja, na nossa vida, o Paulo também, na vida dele, o sonho dele é ver os filhos, né? Estudando, tudo. Então isso é sacrificar-se, se colocar no lugar, né? É como se chegar, em nome de Jesus está amarrado, né? Chegar um bandido, não, você não. Se colocar na frente, sacrificar-se, se dar, né? Pela outra pessoa. O pai que deseja marcar a vida de seu filho deve estar disposto a sacrificar-se. Lemos na palavra de Deus que ele pediu o seu único filho a Abraão, o seu filho legítimo, fosse queimado como sacrifício sobre o altar. Mas há uma revelação aqui, irmãos. O verdadeiro sacrifício que Deus desejava não era de Isaac, era de Abraão. Deus estava conferindo a quem Abraão realmente mais amava, porque um bom pai ama mais a Deus do que qualquer outra coisa. Agora, na Bíblia, Deus, ele não fala de nenhum pai humano perfeito, porque o único perfeito foi o nosso Pai Celestial, que é Jesus Cristo, tá? E nesta noite eu queria falar a todos os pais que este é o momento, né, onde Deus, ele pode perdoar, né? Olha, se você é um verdadeiro Pai, o Senhor Deus vivo e verdadeiro, Deus é o Pai que nos perdoa, que nos ama e que nos dá várias chances de acertarmos. Só Ele pode ajudar você a ser o Pai que você é. Nesta noite, eu pediria a todos que se levantassem, amém? E a gente vai fazer uma oração e pedir a todos os pais, todos os pais que tiverem desejo no seu coração, né, e vir aqui até a frente, receber oração. Seja o pai que ainda não teve encontro com Jesus, seja um pai, aquele pai que está querendo renovação, aquele que está querendo bênçãos do Senhor. Só Ele tem poder de transformar a sua vida, de perdoar todos os seus pecados. Porque, irmãos, o passado não existe mais. Quando a gente aceita Jesus, tudo se fez novo. O passado não existe mais. Deus, Ele não olha para o seu passado, porque você nasceu de novo. Ele vai olhar para o seu futuro, como Abraão olhou o futuro de Isaac. Amém? Ele vai deslumbrar coisas maravilhosas na sua vida. O verdadeiro encontro com Deus, né? Um amor inigualável que só Ele tem por nossas vidas, pelas vidas de todos os pais.